conseguem? Nossa, aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Tá. sim. Bom, queria agradecer a toda a equipe do Unifor, queria agradecer o pessoal pela proposta, pelo convite, e toda a equipe do Unifor por organizar isso. É um tema que eu gosto de falar, ainda estou aprendendo, principalmente na parte não científica, da comunicação científica, eu ainda tenho muito que aprender, mas pelo menos na parte de redação de artigos eu acho que eu tenho um pouco do que compartilhar. Então, começando, eu acho que a principal motivação, eu não sei porque ele está passando os slides sozinhos, a principal motivação, eu acho uma frase muito legal do Neil deGrasse Tyson, que ele é um belo de um comunicador científico, um astrofísico. Ele fala que não basta você estar certo, né? A gente tem muito, nós temos muito conhecimento, né, na academia ou até de outros aspectos da vida, e isso é muito valioso para nós e tem o seu valor para nós, mas se a gente quer ver o nosso conhecimento ser aplicado, se a gente quer ver o nosso conhecimento virar política pública, se a gente quer ver, se a gente quer informar, né, e mudar a sociedade com o nosso conhecimento, é muito necessário que a gente comunique ele. Então, não é suficiente só estar certo, né? Você tem que ser eficiente e capaz de comunicar. E isso é uma coisa que os cientistas são muito ruins em fazer, eu incluso. É uma coisa que eu ainda estou tentando aprender. É só ver, né, em tempos de fake news, né, em tempos de YouTube, ah, os cientistas tomam um couro, né, na comunicação, né? A gente perde feio assim para o WhatsApp, né? Mensagens de WhatsApp têm mais peso que artigos às vezes. YouTubers têm muito mais alcance do que cientistas. Isso pode ser bom, né? Ou pode ser ruim. Até saiu uma reportagem bem legal esses dias, né? O que que um influencer pode aprender com um cientista e o que que um cientista pode aprender com um influencer, né? E como eles podem trabalhar juntos para uma sociedade melhor. Então, com tudo isso que está acontecendo, né? A gente tem um presidente que dá uma declaração falsa a cada 4 dias. Então, tomar esse poder de comunicação para nós é importantíssimo na sociedade que a gente vive hoje, senão a gente vai se dar muito mal. Então, falando de conceitos gerais, um pouco do que é, né, a comunicação científica, existe, lógico, a divulgação científica, que são as revistas científicas que pegam um pouco o conhecimento científico e traduzem para as pessoas. E é lógico, eu não vou falar sobre isso, eu não tenho experiência nisso. Existe a extensão, que é você levar o conhecimento científico para a sociedade diretamente como forma de aplicação, como forma de trabalhar com as comunidades, né? Isso é muito comum na área agrícola, principalmente, e isso é super valioso, mas também não é disso que eu vou falar. E agora, né, cada vez mais, como eu disse, tenho comunicação científica nas redes, né, nas redes sociais, nos YouTubers. Tem pessoas fazendo ótimos trabalhos científicos com isso, mas também eu não sou um especialista nisso, eu não tenho, né, arcabouço para falar como se comunicar nessas plataformas. E é legal que o New4 também está entrando nisso, está entrando nessa linha de outras formas de comunicação, né? A gente tem o canal do Instagram, a gente tem o blog, que estão servindo como ferramentas bem interessantes aí, e eu também estou tentando me aventurar nisso com o pessoal. O que eu vou falar mesmo, nesses 3 dias, nesses 3 módulos que a gente vai se encontrar, é sobre a redação científica, que é uma escrita, gente, os slides estão passando sozinhos, eu não sei porquê, me desculpem, que é uma escrita de maneira técnica, né, para as pessoas que trabalham na área, tá? E não necessariamente para o público em geral. Então, é o famoso artigo científico, que a gente é muito cobrado, principalmente na pós-graduação, mas poucas vezes alguém sentou para explicar para a gente como é que faz isso. Então, é disso que eu vou falar, tá? As dicas que eu vou dar aqui, elas são baseadas, lógico, nas recomendações do Gilson Volpato, que é um cara ótimo sobre redação científica no Brasil, da Karen Hall e de outros pesquisadores, né, que são muito bons em comunicação científica e dão muito material sobre como escrever artigos, tá? Então, é mais nessa linha que eu vou falar aqui. Eu não vou falar muito, é legal esclarecer isso também. Muitas das dicas que eu vou dar aqui, eu vou reforçar isso em vários momentos, eu não vou falar muito sobre TCCs,
eu não vou falar muito sobre dissertações ou teses, porque elas têm um formato mais flexível e elas geralmente são mais amplas, né? Você tem muito mais liberdade de colocar materiais, você geralmente não tem um limite de número de palavras, um número de páginas, um número de figuras num TCC, dissertação ou tese. Agora, quando você vai publicar um artigo, é exatamente o contrário, né? Se na escola a gente aprendeu, né, quando a gente fazia a redação na escola, escreva pelo menos 2 páginas, escreva pelo menos 20 linhas. Quando você for publicar um artigo, eles vão falar, ó, escreve no máximo 10 páginas, no máximo 5.000 palavras. Eles dão um limite superior, né? E a gente sempre aprendeu, infelizmente, a ser prolixo, né? A falar muito. Que lógico, quando você está numa fase de aprendizado, é importante para você desenvolver a capacidade de falar e blá blá blá, mas e tem o seu valor, mas escrever ciência, você tem que ter uma história e saber para onde você vai e contar isso muito diretamente, ser claro e ter conteúdo, tá? Então, o que acontece nos projetos quando a gente faz? As animações não estão dando certo, elas estão pulando, gente. Peraí, o que está acontecendo com isso aqui? Ele está com vida própria. Peraí, um segundo, pessoal. Deixa eu ver o que pode ser que está causando isso. Olha, eu não estou apertando e ele está pulando. As... Deve ser alguma coisa do compartilhamento de tela. Bom, pessoal, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Tenta recompartilhar de novo, Chá. Boa, vou tentar fazer isso, um segundinho. Uhum. Ele passa sozinho, de novo. Tá, pessoal, eu vou tentar passar isso mais rápido, né? Infelizmente, alguma coisa no compartilhamento não tá conversando com o PowerPoint. Muito estranho isso, na verdade, mas tudo bem. Bom, pessoal, a questão aqui é a seguinte. Quando vocês começarem a fazer um trabalho, vai ser muito caótico, né? Vocês estão vendo aqui várias coisas que vocês fazem quando a gente, né, no mundo ideal, a gente senta e pensa num artigo científico e pensa na questão que a gente quer responder e faz só o que precisa no campo. Mas na verdade a gente sabe, qualquer pessoa aí que já fez, principalmente pesquisa de campo, a gente acaba pesquisando um monte de coisa, a gente acaba coletando um monte de dado de tudo, e no fim a gente acaba com vários dados e quer jogar tudo isso no artigo. E isso é super comum, principalmente, nossa, eu acho que em todas as etapas da vida acadêmica eu encontro isso, tá? A gente tem vários motivos do porquê a gente está fazendo a pesquisa, que seriam esses vários quadros na introdução à esquerda de vocês. A gente tem várias coisas, vários dados que nós coletamos em campos, que seriam os métodos aí no meio, e a gente acaba com um monte de resultado, que seriam aí esse quadro da direita, e a gente acaba com algumas conclusões. O que acontece é o seguinte, pessoal, eu vou falar bem forte sobre isso, que a gente começa a pensar um artigo científico, começa a escrever pela conclusão. E eu preparei essa animação linda que explicaria isso super legal, que não está funcionando. Então, por favor, tenham paciência comigo que eu vou ter que explicar isso verbalmente. Quando a gente termina uma pesquisa, seja ela bem planejada, né, a gente acaba com uma conclusão. E a conclusão é a essência do nosso trabalho. A gente só publica artigos por causa da conclusão. Só que, lógico, você não pode publicar uma conclusão solta, porque as pessoas vão perguntar como que você fez isso, o que isso significa, quais foram os métodos. Então, todo o resto do artigo tem que se basear na conclusão. Então, quando vocês se verem amontoados de dados, de métodos, de introdução, e às vezes na tese, na dissertação, a gente coloca tudo isso, mas isso não vai caber no artigo, eu te garanto.
vocês têm que partir o pensamento da conclusão. Qual é a minha conclusão? Aqui no meu exemplo que eu estou dando, o trabalho teve duas conclusões. Era um estudo sobre o efeito de lianas na comunidade arbórea. E o trabalho concluiu que as lianas afetam, lianas são trepadeiras, tá, para quem não é muito da área, as lianas afetam o crescimento de árvores pequenas e elas afetam a chuva de sementes das zoocóricas, que são dispersas por animais. Bom, são duas conclusões que eu preferi separar. Então, eu vou falar só das que as lianas afetam o crescimento de árvores pequenas. Vocês podem escrever 2 artigos diferentes para 2 conclusões. Vocês podem tentar amarrar as 2 conclusões numa pergunta só. Mas pela pergunta que está ali em cima, lianas prejudicam o crescimento de árvores? A minha conclusão que faz sentido é o efeito das lianas no crescimento das árvores pequenas. Tá. Essa é a minha conclusão. Quais são os resultados, agora indo lá para o lado direito do slide, que sustentam isso? Vocês podem ver que eu coletei dados de várias coisas, né? Estrutura e riqueza de árvores, germinação de árvores, estrutura e riqueza de regenerantes. Só que muitos desses dados não ajudam na minha conclusão. Não que eles, assim, eu coletei dados que contradizem a minha conclusão. Não, não é o caso. São dados que não conversam, eles não têm relação com a minha conclusão. Se eu coletei dados que discordam da minha conclusão, eu tenho que repensar minha conclusão e não jogar o dado fora, lógico, tá, gente? Isso é bem básico, assim, da redação científica, né, do pensamento científico. Então, partindo da conclusão, eu vejo quais resultados meus têm relação, que sustentam essa conclusão, quais métodos eu utilizei para obter esses resultados, tá? E o contexto desses métodos, desses resultados, o contexto, a motivação, que seria a introdução. E a discussão também serve a mesma coisa, né? A discussão é o que vão servir esses resultados, o que eles significam na literatura. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, ficou um pouco confuso porque a apresentação não deu certo, mas a ideia é partam da conclusão. Tá? Vocês vão ter uma conclusão no fim. Ricardo, Sim. Só uma coisinha. Eu achei aqui na internet um jeito, talvez, de desativar isso. É lá no PowerPoint. Vamos lá. Em transições. Transições. Aí aqui duração. É alguma coisa nessa parte aí. Ao clicar com o mouse, não em duração. Ao clicar com o mouse. Vou trocar aqui. Não, deixa ao clicar com o mouse e tira esse após. Tá. Vamos lá. Deixa isso aqui como estava. Vamos ver se ajuda. Resolve. Resolveu. Ótimo. Tá. Nossa, obrigado. Aprendi algo importantíssimo hoje. Mas, enfim. Nem sabia. Eu estou dando uma olhadinha agora. Nossa, brigadíssimo. Bom, enfim, pessoal. A ideia era essa. Na introdução, você vai ter 1000 motivações para fazer seu trabalho. No campo, a gente acaba se empolgando, a gente quer abraçar o mundo, coleta um monte de coisas que geram um monte de resultado. E isso é normal. Eu fiz isso, tá? E aí a gente tem que sempre resgatar as conclusões do trabalho. E de separar as conclusões em 2 trabalhos diferentes, ou unir, né? E aqui nesse caso eu escolhi uma conclusão e fui descartando o que não era importante, né? O que está em azul é importante, o que está em cinza eu fui descartando. E olha, eu vou falar para vocês, dá uma dor no coração, tá? Descartar. Você suou no campo, você ficou dias no campo coletando os dados, mas se ele não contribui para a sua pesquisa, um artigo científico não é um relatório do que você fez, tá? A gente tem muito essa visão, principalmente porque, pelo menos na engenharia florestal, nossa formação tende a ser mais técnica do que científica, pelo menos era na minha época. A gente tem essa visão que a gente tem que fazer um relatório, a gente tem que contar tudo que a gente fez, mostrar como a gente trabalhou. O artigo científico não é isso, tá? Você tem que sustentar a sua conclusão. Você não precisa mostrar que você trabalhou muito, você não precisa mostrar que você analisou muitas coisas que não contribuem com a sua conclusão. Foi muito doloroso isso, quem me ensinou isso foi a Karen Hall, que ela é ótima de comunicação, ela publicou o artigo com o Pedro na Science, ou foi na Science esse ano, e ela me falou isso e eu bati o pé que não, ela me falou que eu vou usar 2/3 ou até menos dos dados que eu coletei em campo nos meus artigos. Falei, não, pelo amor de Deus, não me diga isso, eu estava na Mata da Pedreira, eu tomei picada de carrapato.
mas eu vejo que em muitos casos é isso que acontece, tá, gente? Lógico, com o tempo e a gente vai planejando melhor os experimentos para isso não acontecer, para a gente ser mais eficiente. Mas se isso acontecer, não se sintam mal, é normal, tá? Só para dar uma ideia também dos tipos diferentes de manuscritos em revista científica. Né? Eu vou falar muito dos artigos científicos, né, que é aquele padrão que a gente está acostumado, mas também existem artigos de opinião, tá? Quando os editores de uma revista chamam especialistas, ou você dá uma opinião sobre um artigo que foi publicado na revista, geralmente apontando discordâncias do artigo, isso dá discussões muito saudáveis no meio acadêmico. Comunicações curtas, eu já publiquei comunicações curtas, né, são artigos de 4.000 palavras, assim, ó, vi isso, aconteceu isso, novamente reforçando que menos é mais. Artigos de revisão de literatura, geralmente são mais longos, e tem um objetivo também, né, não é simplesmente citar todos os artigos que foram publicados num assunto, você pode fazer uma meta-análise e também mostrar o estado da arte daquele tema, encontrar lacunas, encontrar tendências. Relatórios técnicos super úteis nas áreas de restauração, né? Às vezes, métodos de restauração são super valiosos, nem sempre vão para revistas científicas de impacto, mas tem muitos materiais técnicos valiosíssimos e publicados que ajudam muito na restauração. Às vezes também a gente pode ser convidado a fazer revisões de livros que foram lançados na área, e uma seção também legal da Restoration Ecology, que são os fracassos, né? Coisas que deram errado na restauração, por exemplo, que são publicadas, tipo, olha, a gente fez tal coisa, tentamos restaurar de tal jeito, e deu errado. Por que deu errado? Né? Isso é valiosíssimo, principalmente na área de restauração, que vai milhares e às vezes milhões de reais para a recuperação de áreas degradadas, então é importante saber o que não dá certo. Infelizmente, ainda existe um viés de publicação que é mais fácil você publicar um artigo que deu resultado do que um artigo que você vê, olha, esses tratamentos não tiveram diferença. Isso não faz diferença, esses diferentes tratamentos. Infelizmente, quando não dá muita diferença, tende a não ser tão atraente para algumas revistas, mas isso está mudando lentamente, tá? E às vezes também as pessoas têm vergonha de publicar algo que deu errado, né? Nossa, putz, esse projeto, aquele método de restauração que eu usei deu errado por causa de tal coisa, putz, eu vou esconder aqui na minha gaveta e nunca mais falar disso. Uma pena, porque outras pessoas vão cometer o mesmo erro que você. Bom, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, tá? Ou se vocês quiserem deixar todas as perguntas para o fim, talvez, porque está gravando, talvez eu possa até ser melhor, mas enfim. Vejam o que vocês acham melhor. Eu não consigo ver se vocês escreverem no chat, tá? Então, se vocês quiserem me perguntar, vocês vão precisar falar. Mas no fim eu vou olhar o chat se tiver algumas perguntas. Bom, pessoal, então eu vou agora para a estrutura dos artigos científicos, que é aquilo que vocês já sabem, tá? São vários itens, mas eu vou passar bem rapidinho por eles, porque eu acho que não é tanto segredo para ninguém. A estrutura padrão é título, resumo, introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. E referências, lógico. Algumas revistas juntam resultados de discussão, mas eu vejo isso cada vez menos, tá? TCCs, mestrados, teses, dissertações e teses vão ter essa estrutura também. Bom, dicas de título, tá? Eu vou passar por cada um dos itens rapidinho, esse é um dos principais focos de hoje, mas eu vou ser um pouco mais rápido. Um título, é importante que ele seja curto, algo que eu tenho muita dificuldade. Evitar a descrição da área de estudo, e dicas de títulos legais são perguntas ou já jogar o seu resultado principal no título, para o leitor saber o que esperar, né? E também tem exemplos de outras formas de fazer título, que eu coloco aqui mais como curiosidade, eu nunca fui muito criativo com título, para falar a verdade, mas o pessoal, tem umas pessoas que mandam muito bem, por exemplo, esse aqui da Biotrópica, que é uma revista muito boa, Shit Happens to be Useful, né? Use of Elephant Dung as Habitat by Amphibians, que o cara estudou o uso do cocô de elefante para anfíbios, então merda acontece e ela é útil. Outros artigos com títulos mais curtos, né? Chegada não é sobrevivência, um artigo super legal sobre poleiros artificiais. Então, ficam aí essas dicas de título e alguns exemplos.
O resumo, para mim, na minha opinião, o resumo, eu acho que ele é uma das partes mais importantes do artigo, porque eu acho que aqui quase todo mundo já só leu resumo de artigo, assim, um artigo que você não tinha certeza se você queria ler ou não tinha certeza se era muito da sua área, você só leu o resumo. E realmente, muito mais pessoas vão ler só o resumo do seu trabalho, então ele tem que estar bem feito, tá? Geralmente varia com revistas, mas ele tem 250, 350 palavras. Geralmente, a não ser que a revista coloque de outra forma, é um parágrafo. Nunca tem referência, tá, gente? Pelo amor de Deus, nunca coloquem referência em resumo. E uma dica é colocar uma ou duas frases para cada tópico, tá? E aqui outras dicas, nunca dizer isso vai ser discutido no texto, parará. Não, cara, pega as suas ideias principais, coloca no resumo. Outro exemplo de resumo, isso daqui é uma tese do departamento de tecnologia na Índia. E a pergunta é, será que o neutrino superluminal aparente, a velocidade do neutrino pode explicar uma medição do quantum? Bem resumido, traduzindo muito porcamente. E o resumo, vocês podem colocar esse título na internet, vocês vão encontrar o resumo do trabalho, que é provavelmente não. É esse o resumo do cara e isso está publicado. Nunca façam isso, tá, gente? Eu fiquei surpreso que isso foi publicado, mas enfim, é só para dar exemplos para vocês da criatividade do pessoal. Outro aspecto muito importante da redação científica é a nossa comunicação em congressos. E a maioria da comunicação em congressos acontece por pôster, tá? O Alex permitiu que eu usasse um pôster dele como exemplo. E na quarta-feira, a Vanessa Sontag, que trabalha com figuras, vai falar um pouco sobre figuras, né? E figura é uma coisa muito importante em comunicação por pôster. Então, esse círculo vermelho que vocês estão vendo, ele é o caminho do olho das pessoas que estão olhando o seu pôster, tá? A maioria das pessoas vê pôster desse jeito, vocês podem perceber que vocês também fazem isso. Então, geralmente a gente lê o título, daí a gente vai ver as figuras, aí, nesse ponto, a gente já tem uma ideia, a gente já decide se a gente quer ver coisas mais a fundo ou não. Nesse ponto, eu tenho uma ideia muito boa do que se trata o pôster já. Eu deveria, pelo menos, ter uma ideia muito boa do que se trata o pôster, só olhando o título e a figura. Mas se eu estou muito interessado, aí eu vou ver a conclusão, os resultados, né, os detalhes dos resultados, e aí, se eu estiver muito interessado, eu vou ler seus métodos para ver se faz sentido o que você fez, e aí a introdução também. Tá? Então, essa é uma ideia assim, onde vocês devem focar muito quando vocês fazerem pôster, tá? Geralmente as figuras e a conclusão são muito importantes em pôster, tá? E aí a Vanessa vai falar mais sobre figuras na quarta-feira. Tá. Passando rapidamente, pessoal, sobre aí a parte escrita. Eu vou dar dicas de como escrever cada uma delas, né? Dicas de como desenvolver um texto na quarta-feira. Hoje vai ser uma explicação mais conceitual, tá bom? Então, a introdução, minha sugestão, tá? O Gilson Volpato fala, o professor Francisco, ele está aqui com a gente, ele trabalha com o pessoal da engenharia, ele estrutura muito bem, ele tem uma apostila de TCCs, que até depois podemos até pedir para ele compartilhar com a gente, uma estrutura de TCC do Instituto Federal, que ele fez, extremamente organizada. Fica muito fácil de fazer um texto, um TCC, ou até uma dissertação com aquilo, assim, ele guia muito bem. Tem outras pessoas que eles gostam mais de fazer mais solto, entendeu? Então, vai de cada um. Os dois métodos funcionam muito bem. Eu vou tentar aqui dar uma abordagem mais conceitual geral, até para o professor Francisco ele dá um curso de um semestre, né? Então, e aqui a gente tem 1 hora, então eu não vou poder entrar tanto em detalhes. A introdução, uma sugestão, é que a gente começa com um contexto geral amplo e vai afunilando até o nosso trabalho, a nossa pergunta e a nossa hipótese. Uma introdução bem escrita, quando você chega no fim dela, o leitor fez a pergunta do seu trabalho para si mesmo antes de ler a pergunta. Você vai induzindo ele, mostrando para ele como aquilo é importante, a ponto dele dizer, nossa, seria muito bom se alguém pesquisasse sobre isso. E aí tu joga a tua pergunta ou a tua hipótese. Tá? Se você conseguir fazer isso com o seu leitor na introdução, sua introdução é linda. Os métodos, geralmente, eles são muito fáceis de escrever, porque eles realmente têm uma estrutura mais fechada.
Você fala do seu sujeito de estudo ou o seu objeto de estudo, né? Pode ser uma área, uma espécie, um sistema, pode ser tudo isso. O delineamento, como que eu amostrei isso. Outras questões, né? Geralmente, eu gerei uma equação, a gente gerou dados, o pessoal do geoprocessamento, né? Às vezes você tem que gerar variáveis. E como é que você analisou esses dados, tá? Não tem muito o que fugir disso. Para mim, o método é a parte mais fácil de escrever. Resultados. Lembrando sempre, né? Eu estou falando de um artigo científico, eu estou falando de usar só o que sustenta a sua conclusão, tá, gente? Os resultados, eles são fatos e não interpretações, tá? Eles são gráficos, eles são valores, eles são resultados estatísticos, valores de P, eles são gráficos, tabelas, tá? Você deve evitar ao máximo, nos resultados, contextualizar eles. Isso é legal você fazer, deixar para discussão. Algumas pessoas gostam de fazer o resultado da discussão junto, tudo bem, tá? Mas o resultado em si, ele é a medição, tá? Sempre apresente uma medida de variação, tá? Eu estou com um artigo que eu sou coautor, que eu estou quase pedindo para sair do artigo, porque o autor principal, ele não tá, ele perdeu os dados de variação, ele está só com as médias, e eu me recuso a publicar um artigo que seja só média e não dado de variação. Enfim, só para vocês entenderem a importância disso. Nos resultados, lógico, é bem legal para facilitar a leitura você utilizar unidades de grandeza, tá? Você tem toda a liberdade de usar expressões como encontramos metade dos indivíduos na área A em relação a B, encontramos menos indivíduos, mas nunca, nunca diga expressões como encontramos muito menos indivíduos, tá? Encontramos muito mais, é muito mais significativo. Essas expressões, nesse contexto, elas não dizem nada. Esse muito não me diz nada. Muitos estudiosos da redação científica e da escrita em geral mesmo, assim, a galera da letras, assim, tanto no português quanto no inglês, eles falam que tem certas palavras que não acrescentam, tá? Principalmente no inglês e na redação científica, esse muito não quer dizer nada. Eu sou muito mais alto do que a minha irmã. Nossa, legal. Quanto, né? Você é o dobro da altura dela, ela é um anão e você tem 1 metro a mais que ela, ou é 10 centímetros, né? O que quer dizer isso muito? Não quer dizer nada. Então, evitem isso ao máximo, tá? E, lógico, escrevam de forma compreensível. Por exemplo, a adubação aumentou a taxa de crescimento das mudas. Ou eu poderia escrever: a análise de medidas repetidas no tempo mostra que houve um efeito significativo da adubação na taxa de crescimento das mudas. Olha só quantos erros tem nessa versão em vermelho, né? A análise de medidas repetidas no tempo é método. Eu já expliquei o método na seção de métodos. Não tem por que repetir o método nos resultados. Eu já sei o seu método, tá? Houve um efeito significativo, legal, para mais ou para menos, né? Não tá explicado aqui. E eu também não coloquei os valores do teste estatístico, né? Ou mesmo as médias disso, né? As unidades de variação. Então, só para dar um exemplo aí para vocês. O primeiro trabalho que eu escrevi, eu cometi esses erros várias vezes, tá? E outra coisa importantíssima, também, né, para ter o senso crítico no enorme fluxo de informação que a gente vive. Conhecer seus dados. E aí eu quero fazer um exercício com vocês, eu vou reduzir aqui a minha apresentação, porque eu quero olhar no chat também. Isso foi uma proposta do Abraham Hald, ele era um matemático inglês durante a Segunda ou Primeira Guerra Mundial, não lembro agora, tá? E aí ele fez um grupo de matemáticos, né, que trabalhavam na guerra. Quem viu o Jogo da Imitação era aquele grupo de matemáticos que fez esse estudo, né, era um grupo de inteligência britânica que enfrentava os nazistas, né, e eles trabalhavam com decifração de código e inteligência militar. Eles pegaram um mapa de onde os aviões que voltavam da guerra, voltavam do campo de batalha, quando eles voltavam aonde eles tomaram tiros, né, eles mapeavam onde os aviões tomaram os tiros para ver aonde que eles tinham que reforçar os aviões para os aviões durarem mais, né?